A diferença de um nome esquecido ou lembrado pelas gerações não é talento, não é dinheiro, mas sim perseverança. Hoje eu quero trazer aqui alguns exemplos de homens que foram verdadeiros perseverantes. Meu nome é Gilberto Delano, eu sou empresário, sou mentor, palestrante e aqui a gente acredita em perseverança. Se inscreva no nosso canal porque você vai extrair boas lições através das nossas palavras. Hoje nós vamos falar de homens comuns com história extraordinária, não porque tiveram uma vida fácil, mas porque decidiram não parar. Hoje você vai ouvir a história de homens que enfrentaram tudo e venceram, porque no fim das contas, quem persevera muda destino. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln foi derrotado em várias eleições, perdeu seus negócios, perdeu também muitos dos seus familiares e enfrentou profunda depressão. Mas ele não desistiu, persistiu até que Deus o colocou em lugar certo, na hora certa. E ele se tornou símbolo de liberdade e justiça no mundo inteiro. Quando vemos essa história de Abraham Lincoln, nós entendemos que um homem perseverante, Deus o pega pela mão, tira de uma cabana, de lugares pobres ou da pobreza e coloca em lugares altos, como ele foi colocado como presidente da maior nação do mundo. E até hoje é o homem que marcou a história dos Estados Unidos da América. Quando olhamos para a história de Abraham Lincoln e a sua perseverança, nós entendemos que Deus pega pela mão as pessoas que são perseverantes, tira de lugares da pobreza, de cabanas e coloca em lugares mais altos da nação, como foi o caso dele. Outro que eu gostaria de falar é sobre a vida de Thomas Edison, um homem que tentou mais de 1000 vezes criar a lâmpada elétrica. Pensa comigo, mais de 1000 vezes. A maioria das pessoas teriam desistido talvez antes da 10ª vez. Mas ele mesmo disse, eu não falhei 1000 vezes, eu descobri 1000 maneiras que não funciona. Perseverar é isto, continuar mesmo no escuro, até o mundo acender. Veja o que Deus faz com a vida de uma pessoa. Para as pessoas que já leram a história de Thomas Edison, ele foi um menino retirado da escola porque ele não tinha capacidade intelectual para aprendizado, tinha dificuldade nas suas classes. Os professores e diretores reuniram um dia e convidaram a sua mãe para tirá-lo da classe, levar para casa, que pudesse cuidar dele em casa. A mãe, cuidando dele, fez esse monstro inteligente que hoje nós conhecemos, que é Thomas Edison. Agora veja a vida de Martin Luther King. I have a dream that one day this nation will rise up. Foi perseguido, preso, ameaçado de morte muitas vezes, mas ele perseverou, lutou contra a segregação com coragem, palavras e fé. Em seu discurso, I have a dream, eu tenho um sonho, não foram apenas palavras bonitas, mas foi um marco na história. E sua perseverança se tornou uma ponte de igualdade e esperança. Ele pagou um preço alto, mas deixou um legado eterno. Quando nós vemos a história de um homem com tanta coragem como Martin Luther King, um homem que lutou contra o racismo, em defesa dos negros, era ele um pastor batista, mas não temia. A nação inteira jogava contra ele, mas ele foi perseverante, lutou, morreu e deixou o seu grande legado na América e no mundo. Com isso, concluímos que perseverar é lutar por aquilo que nós acreditamos. Outra pessoa é o Walt Disney. Foi chamado de sem criatividade, falido e desacreditado. Dormiu no chão de escritório e teve ideias rejeitadas por anos, mas ele sempre continuou a sonhar. E hoje o mundo inteiro vive a magia que ele enxergava quando ninguém via nada. E é isto mesmo. A perseverança nos traz visões de coisas que outras pessoas não conseguem ver. Uma outra pessoa que merece honra é o nosso brasileiro Silvio Santos, que começou nas ruas do Rio de Janeiro, nas praças, vendendo capinhas de plástico, canetas. Posteriormente começou a vender livros,
mas por muitas vezes desacreditado, até que chegou ao ápice, sendo dono da SBT, a rede de televisão. Este sim deixou um grande legado no Brasil e uma história no mundo. A perseverança de Silvio Santos inspirou gerações e até mesmo após a sua morte, as pessoas continuam a estudar a vida de Silvio Santos, buscar motivação através dos seus atos e do legado que ele deixou. Não posso deixar de fazer menção de uma história bíblica falando sobre a vida de José. Ele foi desprezado, vendido como escravo, preso injustamente e mesmo assim continuou sendo perseverante e levou o Egito a uma prosperidade de 7 anos. Mesmo como escravo, preso, sentindo-se no fundo do poço, ele manteve a sua fé e o seu caráter. E foi isto que o levou ao trono. Perseverança não é apenas resistir, é crescer onde as pessoas não se importam com você. Veja que José, mesmo em meio a todas as lutas que enfrentou, perseguido pelos seus próprios irmãos, desacreditado pelo seu pai, ele ali não desistiu de ser um perseverante. A perseverança normalmente está na vida daqueles que de fato têm um chamado. E José sentia-se chamado. Ele não sabia onde ia chegar, mas Deus tinha um propósito para José. Até quando ele chegou a governar o Egito. Perseverar te leva a lugares que você nunca sonhou em estar. É um projeto de Deus. Analise comigo. Algum desses homens eram melhores do que você? Eles só decidiram continuar. Só decidiram ser perseverantes e por isso chegaram onde chegaram. A dor veio, o não veio, o atraso veio, mas eles permaneceram firmes nas suas propostas. Enquanto você ainda estiver respirando, ainda dá tempo. Não pare agora. Você pode estar no capítulo mais difícil, mas o próximo pode ser o que vai mudar tudo. Para você que me acompanhou até agora, comece mudando a sua vida. Se inscreva no meu canal, ative o sininho. E sabe de uma coisa? O topo do pódio é só para os vencedores.